Olá, meu amigo, minha amiga. Pensem numa figura que não está conseguindo dormir de jeito nenhum. Pois bem, nós temos aqui no nosso país todos os dias uma série de acontecimentos, no mínimo, inusitados. E hoje, mais um está vindo à tona. Aliás, vários, né? Me refiro especificamente ao fato daquele que foi o fiel escudeiro, aquele homem que cuidava de todas as situações de interesses particulares do ex-presidente da República. Quando uma figura como essa entrega a cabeça do seu ex-chefe numa bandeja para a justiça, num depoimento à Polícia Federal, o que é que a gente pode esperar das outras pessoas todas que estão no entorno do ex-presidente da República? Não é por outra razão que cada vez mais ele está perdendo todo tipo de apoio. Uma grande parcela ficou muito frustrada desde os períodos lá de trás, que eu sempre comentei com vocês, as bravatas do 7 de setembro, todas as ameaças que ele fazia, o exército dos canjicas, como diria Machado de Assis, né, que ele arregimentou e que depois ele enfileirou em direção à Papuda e à Colmeia e depois virou as costas. Pois bem, esses episódios todos culminaram depois com a fuga dele aqui do nosso país, com o seu silêncio, a sua covardia e o seu retorno para agora começar a prestar contas com a justiça. No depoimento que ele prestou a semana passada, só uma pessoa apareceu na Polícia Federal para prestar algum tipo de apoio. Aqueles pastores que ficavam com o Bolsonaro e com a dona Michele o tempo todo desapareceram, não tocam mais o nome dele, não publicam mais vídeos para tentar defender aquilo que é absolutamente indefensável. Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que estão movimentando a tarde aqui no nosso país e que confirmam também tudo aquilo que a gente tem dito durante anos aqui no nosso portal e meses a fio, né, sobre o futuro da figura que comandou o nosso país, comandou entre aspas. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. São formas de você ajudar mais pessoas a ficarem engajadas também nos assuntos da política aqui no nosso país. Não esqueça de dar o seu joinha, mandar os seus comentários e, se puder também, dois pedidos, duas recomendações. O primeiro, que você participe sempre dos nossos chats, se você puder, entre 5 horas e 5 e meia. E mais do que isso, se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais próximo, mais engajado aqui das nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, é claro que essas histórias mal contadas do Bolsonaro, elas viriam à tona. Ele perdeu completamente a noção de qualquer coisa que é certa ou errada, numa situação assim de uma criatura limítrofe mentalmente, né? Alguém que não consegue distinguir uma coisa simples, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Também ele passou a vida inteira se emburrecendo politicamente, se locupletando da política, enfiando os filhos, parentes na política, fazendo negócios com a política. E negócios que eu sempre classifiquei aqui com vocês como sendo de um pequeno batedor de carteiras em comparação com os grandes gangsters que assaltaram a nação brasileira enquanto ele foi o presidente da República. E agora, mal acostumado, ele está vendo que sem imunidade, sem o mandato dele de deputado ou de senador e de presidente da República, a justiça está alcançando cada vez mais os seus crimes e cada vez mais ele vai ter que prestar contas. O que aconteceu hoje foi um fato muito significativo, né? Tem aqui a matéria aqui nessa tarde da Andréa Sadi. É muito completa a matéria. Ela diz o seguinte: operação para resgatar joias milionárias começou com pedido de Bolsonaro, aponta depoimento de braço direito de ex-presidente à Polícia Federal. Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente, foi ouvido pela Polícia Federal em 5 de abril em São Paulo. Gente, mas é claro que ele ia fazer isso. Ele ia dizer o seguinte: não, eu quis pegar os diamantes para mim, os 16 milhões de diamantes, era para eu embolsar pelas costas do Bolsonaro. Obviamente que essa história ia ter que ter essa linha aí. Ele não tinha como, ou ele ia ter que sumir completamente esses crimes para inocentar o Bolsonaro, ou ele ia ter que dizer o mínimo, né? Para poder escapar da cadeia, ele, o Mauro Cid, e colocar essa responsabilidade na conta daquele a quem ele foi tão fiel, a quem ele que obedeceu de forma tão cega, né? Bom, para quem não sabe quem é o Coronel Cid, né? Aqui está a matéria, que eu vou colocar o link para vocês. Está aqui a figura, opa, só a propaganda aqui. Ele do lado do Bolsonaro nessa foto aqui, diria até antológica, parece uma foto caricata, né? Me lembra muito o personagem do Castrinho, né?
que um tempo atrás, em programas humorísticos, ele dizia que era o meu garoto e meu pai, né? Uma figura assim, parece o meu garoto do pai aqui do lado. Só que o pai hoje, ele entregou de verde e amarelo, com faixa e tudo, né? Então, o Bolsonaro, gente, ele está sendo confrontado com a sua própria língua, né? E acreditou durante um bom tempo que a comunicação dele direta através da internet resolvia todos os problemas. Bom, resolvia na crendice das pessoas, mas não resolve juridicamente. Porque os crimes que estão materializados, o cadáver que foi encontrado no porta-malas, né, nessa linguagem metafórica, nessa imagem metafórica, isso não dá para esconder. Tem DNA, tem exames, tem provas, tem testemunhas. E agora ele vai ser responsabilizado por esses crimes todos. Ele tentou, dentro dessa metodologia dele, ludibriar as pessoas, jornalistas, dizendo que, olha, não sabia que joias eram essas, que, enfim, ficou sabendo depois. E o próprio seu ajudante de ordens, o seu fiel escudeiro, disse que isso é mentira, que ele sabia e mais do que isso, que ele articulou para embolsar esses diamantes, né? Enfim, vamos ver aqui, porque é bom a gente deixar isso registrado, porque essa gente é muito cínica, né? Vamos acompanhar aqui o que ele disse anteriormente. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, porque tem muita propagandinha aqui no cantinho. Vamos lá. Vamos ver o que ele disse, né, sobre isso. Vamos lá. Seria entregue à primeira-dama, o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Não... Outra coisa, eu vi algum... Então, e aquelas, o diamante lá do relógio Rolex que foi para casa do Nelson Piquet? E outro estojo de diamantes, de joias também caríssimas, né, que estava de posse dele, que os advogados entregaram na Caixa Econômica Federal, depois de uma requisição, depois de uma imposição do Tribunal de Contas da União. Isso tudo é fruto da ilusão aqui no nosso país? Vamos pegar mais um trechinho aqui. Os jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Não existe isso. A alfândega foi notificada, então? Eu tenho um documento para te dar aqui agora. Se quiser uma... Ele é tão cara de pau, gente, que ele disse para a repórter o seguinte: eu tenho um documento aqui para te mostrar agora, né? Ele fala na sequência, eu vou te mandar aqui no WhatsApp. Não tem documento nenhum. Tudo que foi feito em relação a essas joias foi depois que elas foram descobertas, depois de que o crime estava materializado, depois que o Bento Albuquerque, o Bento 16 milhões, passou com as joias escondidas, depois que elas foram flagradas, elas foram documentadas. Isso puxou o fio de outras histórias de joias também que estavam malocadas, estavam escondidas de posse do ex-presidente da República, né? Uma cópia te passo por zap. Ok? Isso aconteceu 3 dias Isso aconteceu 3 dias depois da chegada da comitiva do ministro lá das Minas e Energia. Ex-presidente, a tua situação ficou muito complicada. E hoje aconteceu mais uma situação, né? Uma situação aqui que vai aprofundar essa problemática toda. Uma decisão do Alexandre de Moraes, da agência Reuters, aqui está informando. Moraes dá 10 dias para Bolsonaro prestar depoimentos à Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. Vocês sabem quem é que pediu para o Bolsonaro depor? O senhor Augusto Aras, isso mesmo, aquele que também foi outro fiel escudeiro. O que será que o senhor Augusto Aras está tramando nesse momento, já que o Bolsonaro caiu em desgraça? Todas as coisas estão revelando que o futuro dele será a cadeia. Por que ele está fazendo esse tipo de situação? Nós já comentamos aqui anteriormente que no Tribunal Superior Eleitoral, onde existe também um procurador federal eleitoral, que sempre é ocupado, né, esse cargo, pelo mesmo Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, se ele quisesse, ele ficaria como Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral. Aliás, ele chegou a ocupar, em determinado momento, essas duas funções. Mas aí ele delegou para uma pessoa muito próxima dele, né, pelo menos naquele instante, essa atribuição para um outro Procurador-Geral da República, que virou Procurador-Geral Eleitoral, o senhor Renato Gonet. E o que ele fez agora? Ele simplesmente destruiu o Bolsonaro. Ele incriminou o Bolsonaro. Ele está requerendo não só a inelegibilidade do Bolsonaro, a perda dos seus direitos políticos, mas também
a aplicação de uma multa muito grande. Então, o Bolsonaro, tudo aquilo que ele amealhou ao longo da sua vida, muitas vezes, a maior parte delas, diga-se de passagem, de forma ilegal, de forma corrupta, ele vai ter agora que desembolsar para poder pagar todos esses prejuízos, né? E o ministro Alexandre de Moraes não parece estar com nenhum tipo de vontade de tratar o Bolsonaro de uma forma tão benevolente como ele foi tratado pelo o senhor Augusto Aras. A fila está andando também em relação a outros personagens. Comentei com vocês mais cedo essa história aqui, que a justiça torna Crivella inelegível por 8 anos e determina a perda de mandato. Ou seja, menos um deputado de extrema-direita dentro do parlamento, menos um fanfarrão que faz da política, misturando com a religião, um espaço para fazer negócios, um sobrinho do senhor Edir Macedo, que andou esses últimos meses aí com tornozeleiras eletrônicas ou com uma tornozeleira eletrônica na canela, agora vai perder o mandato de deputado federal e vai continuar a prestar contas com a justiça. Como eu estou mostrando para vocês, a fila está andando em várias frentes. Muitas pessoas já começam a acreditar que o fim de muitos deles será a cadeia. Anteriormente, era o nosso portal aqui que ficava o tempo todo dizendo esse tipo de situação e um outro canal ou outro, né, que falava sobre isso. Agora já existem mais analistas políticos, pessoas são escutadas por muitas outras, né, que estão batendo nessa tecla também, que não tem como essa gente escapar da cadeia, da condenação na justiça eleitoral e de pagamento de indenizações civis cabeludas. Bom, essas são as notícias do dia para a gente fechar essa semana, né? E o senhor Mauro Cid está realmente agora deixando o ex-presidente da República com pesadelos, porque a chapa, como a gente diz no Rio de Janeiro, está esquentando. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eu tenho certeza que você estará aqui dormindo muito melhor do que outras pessoas que eu disse aqui no nosso portal, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau!